Fala pessoal, muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Hoje vai ser a nossa última aula do nosso curso de Teologia. A aula passada a gente começou a estudar já sobre Novos Céus e Nova Terra, a gente deu uma pincelada, né? A gente analisou alguns contextos e deu para entender um bocado sobre como funciona esse estudo, né? Então a gente agora vai concluir, vai mostrar outros conceitos por trás da teoria dos Novos Céus e Nova Terra, né? A gente vai dar todo o aparato para estudar sobre isso e assim a gente conclui, né, o nosso módulo e damos fim também ao nosso curso. Então vamos aqui iniciar a nossa aula. Para a nossa aula a gente vai estudar hoje o nosso índice aqui, né? Vai estar em... hoje veremos os seguintes assuntos: a característica do novo céu e nova terra, a implicação para a vida cristã atual, a consumação do plano redentor e também a conclusão, né, a integração da esperança escatológica. O que a gente vai estudar hoje é já entendendo todo o conceito teológico por trás da teoria dos novos céus e nova terra. Vamos entender também o porquê que essa transformação não é simplesmente uma renovação física, não é somente uma transição corpórea, né? Não é como se a gente fosse transformar tudo que nós temos aqui em algo que fosse concludente, né? Ou seja, que fosse eterno. Então, a gente vai entender tudo isso. A aula passada a gente ficou, parece que com algum ruído, né? Então, fui muito criticado por alguém que foi lá no último vídeo e criticou certos aspectos, certos assuntos. No entanto, a gente vai também responder isso, né, nessa aula, e vai deixar bem claro e específico também o que realmente eu quero dizer e o que realmente a Bíblia quer dizer, né? Porque não sou só eu que falo, não é de mim, né? Não é o Eloí que fala, mas é a própria Bíblia que explica isso. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Para a nossa introdução, né, na aula passada começamos a entender um pouco mais sobre o Novos Céus e Nova Terra e todas as teorias relacionadas ao entendimento desse conceito teológico. O professor aqui esqueceu o espaço, não há teorias. Mas enfim. Hoje concluiremos nosso estudo sobre esse aspecto e fecharemos nosso estudo teológico do último módulo do nosso curso. Características do Novo Céu e Nova Terra. Embora detalhes específicos do Novo Céu e Nova Terra não sejam completamente revelados, várias características são evidentes nas descrições bíblicas. Aqui nós vamos ter 5 interpretações, depois a gente vai fazer uma explicação sobre elas. A primeira, a presença imediata. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Está lá escrito em Apocalipse 21:3. Vou trocar aqui essa música. Ou melhor. Então, continuando aqui, a presença imediata de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará entre eles. Está escrito lá em Apocalipse 21:3. Esse aí foi o ruído, que ficou estabelecido na última aula, A gente vai ter que explicar um bocado mais sobre isso, para não deixar também passado, esse ruído e ficar nessa má interpretação. A separação do céu e a terra será superada com Deus habitando diretamente entre o seu povo. A gente vai entender essa questão do habitará com o seu povo, para que a gente perceba também o que significa novos céus e nova terra. Continuando. A ausência de sofrimento, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso também está em Apocalipse 21:4. Todas as consequências negativas do pecado serão eliminadas. Justiça perfeita, aliás, perfeita justiça. Novos céus e nova terra nos quais habita justiça. Está lá em 2 Pedro 3:13. A injustiça e a opressão e a maldade não terão lugar na nova criação. 4. A renovação física e espiritual. A descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21:22 sugere uma realidade tanto física quanto espiritual, com árvores e rios e estruturas, mas a natureza glorificada. E também a comunhão restaurada. A barreira entre Deus e a humanidade, erguida pelo pecado no Éden, será finalmente
aliás, finalmente e completamente removida. Eles verão a sua face e as suas testas estará o seu nome. Está lá em Apocalipse 22, versículo 4. Uma coisa que deve ficar bem clara para nós aqui. Em toda a teologia cristã, seja protestante, seja católica também, que os católicos têm realmente a mesma fé que a gente nesse aspecto, nós não veremos aqui na Terra uma realidade física eterna. Né? Mesmo as interpretações dispensacionalistas, elas também não discordam desse aspecto. Nenhuma dessas interpretações, sejam bíblicas ou sejam escatológicas, elas apontam que nós teremos, né, uma realidade terrena e física eterna. Até porque a interpretação dispensacionalista ela aponta para uma realidade de 1000 anos, né, onde a gente teria esse reinado com Deus na Terra durante esse período dos 1000 anos e após isso o julgamento do próprio diabo e os seus anjos, assim como como o julgamento dos injustos. O que a gente precisa entender é que a realidade que Deus vai trazer para a Terra, ela abre uma interpretação de que a nossa fisicalidade, né, o nosso entendimento como realidade física, ele vai trazer justamente o entendimento de que tudo aquilo que nós vamos estar passando é exatamente aquilo que vai ser perceptível aos nossos olhos. A gente vai interpretar de maneira como a gente interpreta a visão que a gente tem lá fora, ou seja, a percepção tridimensional que a gente tem vai se conectar justamente com aquilo que vai ser entregue para nós. No entanto, nós só vamos perceber isso porque nós temos agora um corpo transladado, né? Nós temos um novo corpo. E esse novo corpo ele é interpretado de uma maneira diferente do nosso corpo físico, justamente porque ele não participa da compreensão tridimensional do tempo, por exemplo. Se é um corpo eterno, ele não participa mais da nossa interpretação tridimensional. Agora nós vamos nos tornar seres quadridimensionais. Seres quadridimensionais vão entender ou perceber aquilo que Deus quer entregar diretamente ao homem. E essa percepção ela não vai ser entregue num contexto físico corrupto. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos agora passar a entender não vai ser numa realidade presente, aquilo que a gente tem agora. Não vai ser trazido para a Terra atual, vai ser trazida para uma nova Terra. Por mais que a Bíblia abra a interpretação para uma renovação, nós vamos entender que os próprios apóstolos eles apontam o contrário, né? Tanto Pedro como o Paulo e outros apóstolos também vão falar a mesma coisa, e o próprio Cristo, né? Cristo ele não deixa a entender que nós vamos passar a eternidade aqui na Terra nesse seu reinado, né? Porque o que acontece é que a interpretação que está sendo aberta para nós aqui é justamente perceber que o que vai ser trazido para a Terra será o novo governo divino para julgar, né, aqueles que fizeram mal e dar o benefício, o galardão àqueles que fizeram por merecer. Então nós vamos passar por um julgamento e desse julgamento nós vamos ser transladados para a Nova Jerusalém, onde nós vamos entender que essa Nova Jerusalém está num contexto completamente diferente do físico. Por mais que o texto ele diga uma passagem ou outra que nós vamos ter, por exemplo, a aparição da Nova Jerusalém descendo à Terra de uma forma visível, a nova cidade celestial, a gente vai ver lá na frente, né? Eu preparei aqui essa aula justamente para que a gente entenda que a nossa realidade ela não é uma realidade aqui nessa Terra, e sim numa próxima. Então, passando aqui a entender o que a gente vai estudar sobre esse conceito, né, devemos nos lembrar que mesmo com o entendimento de que haverá um renovo físico, isso será apenas temporário. Temos provas disso a partir dos seguintes versículos. Então, esses versículos que a gente vai analisar aqui é justamente para mostrar que a nossa realidade não vai ser uma realidade terrena, e sim que toda a esperança que a Bíblia nos aponta dessa nova dimensão que nós vamos adentrar, né, nesse céu que nós tanto esperamos entrar, não significa um céu aqui na Terra, e sim uma outra realidade. Lá em João 14, né, do 2 ao 3, né, Jesus prometeu um lugar no céu. Né, o próprio Jesus está falando aqui, não sou eu
Não é só a Bíblia, mas é o próprio Cristo que está dizendo: na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus diz: vai ao Pai no céu para preparar um lugar. Eu vou tirar aqui a minha câmera da frente, para não atrapalhar a leitura. Implicando que os crentes irão para lá, a ênfase está na morada celeste, não na terra. Ou seja, a gente não vai ter uma morada terrena, em cima morada celestial. Se fosse o contrário, o próprio Jesus não teria dito isso. E a interpretação escatológica que o próprio Cristo aponta para os seus discípulos, ela aponta para algo completamente diferente daquilo que as pessoas interpretam que será um reino milenar. Um reino milenar físico aqui na Terra. Tanto que a gente já falou sobre esse conceito já nas aulas anteriores, dando a interpretação pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Mas vamos continuar. Aqui no ponto 2, também fala sobre a cidadania celestial. Lá em Filipenses 3:20 diz o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O cristão já é descrito como pertencente ao céu, sugerindo que o destino final é celestial. Ou seja, o próprio Paulo está apontando isso, e ele, como apóstolo, tinha o conhecimento escatológico do próprio Cristo, porque quando ele foi chamado por Cristo, o próprio Cristo colocou na mesa o conhecimento que ele tinha, demonstrou a Paulo tudo aquilo que ele tinha entregue aos outros discípulos. A gente tem apontamento disso em outras passagens para entender como foi o chamado de Paulo. Então a gente sabe que a cidadania que nós vamos ter não é mais uma cidadania terrena, e sim uma cidadania celestial. O próprio Paulo vai dizer também que nosso corpo será transformado, será plantado em corrupção, será plantado em corrupção para levantar em incorruptibilidade. Então, essa parte da incorruptibilidade ela não vai entrar no mesmo contexto da existência terrena, porque não se conecta, não se mistura. A própria Bíblia diz que não se mistura a luz com as trevas, Da mesma maneira, não se mistura incorruptível com aquilo que é corruptível. Então, não tem como nós termos a esperança de que haverá uma transformação em que nós, como corpo incorruptível, vamos viver ainda numa terra de matéria corrupta. Então é por essa razão, por esse entendimento, que a gente percebe que essa terra ela vai passar. O próprio apóstolo Pedro ele vai dizer que o céu e a terra passarão. Então a gente vai entender isso mais para frente também. Seguindo aqui a nossa interpretação. Ponto 3, arrebatamento para encontrar o Senhor nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17 diz o seguinte, aqui tem os 3 pontinhos, que obviamente tem um texto antes, mas a gente vai passar para o restante do texto, que diz, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A expressão para sempre com o Senhor, após encontrar Jesus nos ares, sugere continuidade fora da terra. Algumas interpretações dispensacionalistas apontam que os gentios e os mártires que morreram em Cristo, eles vão ser arrebatados para os céus para viver com Cristo já na nova dimensão celestial. Enquanto isso, Israel ficará na terra para enfrentar a tribulação e passar por um período onde eles vão ser recapacitados, vão ser transformados outra vez, para que assim aqueles a quem o Senhor chamou voltem para ele, e para que ele resgate Israel. Depois disso, vamos todos para essa nova Jerusalém. Não significa que essa nova Jerusalém será na terra. Os próprios dispensacionalistas também concordam com esse aspecto. Então não será uma vida terrena eterna. Tudo isso vai passar de uma transição para que nós possamos entrar também para a nova Jerusalém. A nova Jerusalém celestial. Não significa que será aqui na terra. Seguindo para o próximo ponto, Hebreus buscam uma pátria celestial. Lá em Hebreus 11:6 diz o seguinte: mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Os heróis da fé esperam um lar no céu e não uma restauração terrena. É óbvio e claro que não faz sentido a gente querer viver uma eternidade aqui nessa terra, sendo que nós vamos ter uma cidade celestial muito mais sofisticada, mais bonita, mais interessante do que essa terra aqui. Tanto que o próprio Apocalipse ele vai dizer lá na frente que o céu ele tem uma vista misteriosa e muito fantástica,
daquilo que a gente espera entender e conhecer, então para que João deixaria escrito justamente essa interpretação do que haveria lá no céu, e nós nos contentaríamos em ficar aqui na Terra para viver uma eternidade de uma transformação terrena? E isso é que não faz sentido, tá? Então, por essa razão, a gente entende que o que nós vamos passar aqui não vai ser, né, uma eternidade nessa Terra em si, né? Nós podemos passar o julgamento aqui, né? Porque no julgamento nós seremos julgados a todos, e aquele que for chamado realmente para ser salvo vai entrar numa nova dimensão, uma dimensão celestial, e não uma dimensão aqui na Terra. Seguindo aqui a nossa interpretação, ponto 5, né, o céu como lá é eterno. Lá em 2 Coríntios 5:1 diz o seguinte, né, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, né, eternas nos céus. Ou seja, né, Paulo fala de um corpo e morada eterna que está nos céus, não é aqui. Se Deus ele nos promete uma morada eterna, não feita por mãos humanas, né, no caso, não seria aquilo que é parte corrupta, né, corruptível, aquilo que perece aqui na Terra, e sim parte de uma dimensão celestial que é eterna. Então não é feita por nós aqui. Ponto 7, aliás, era para ser o ponto 6, mas enfim. Essa também conclui, né? Não é mais necessário eu também colocar mais do que isso. O ponto 7, né, diz o seguinte: Apocalipse 21 e 22 tem uma interpretação espiritualizada. Embora o texto fale de Nova Jerusalém que desce do céu à terra, muitos entendem isso como uma linguagem simbólica para um estado espiritual, aliás, para um estado eterno espiritual, não físico, onde o céu e a terra se tornam a única realidade celestial, mas não uma terra restaurada literalmente. Ou seja, a interpretação que João traz, ele não traz uma interpretação física terrena, ele traz uma interpretação de que o nosso entendimento estará aberto de uma maneira em que a gente tanto terá uma percepção tridimensional daquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos aqui na Terra, mas também nós teremos uma percepção espiritual, entendendo aquilo que faz parte do que é ser um ser quadridimensional. Ou seja, nós vamos ter a experiência de viver o entendimento da nossa forma terrena como nós temos agora, de entender aquilo que os nossos olhos percebem, mas vamos ter uma percepção ainda maior porque não temos mais um corpo terreno, e sim um corpo espiritualizado. Corpo esse que é incorruptível, transladado para que nós tenhamos a percepção de que aquilo que nós estamos vendo naquele momento não faz mais parte do entendimento terreno, e sim do entendimento celestial. É por essa razão que a gente interpreta que o que está escrito lá em Apocalipse 21 e 22, ele tem esse entendimento. Seguindo aqui a nossa interpretação, nossas considerações finais. Vou trazer aqui a câmera para o lado de baixo. Eu vou ficar aqui um bocadinho escondido. Pronto. Considerações adicionais. O dualismo tradicional cristão, o céu sendo a perfeição espiritual, a terra sendo uma percepção imperfeita, e transitória, a inferência teológica, como o pecado contaminou a criação, muitos teólogos, principalmente os antigos, entenderam que a terra será destruída e o céu será o lar eterno dos salvos. Também lá em 2 Pedro 3,10, Pedro ele declara de maneira muito clara e explícita, onde ele diz, os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, usado para apoiar a ideia da aniquilação da criação atual. Ou seja, por que Pedro diria isso, contradizendo o seu irmão, o apóstolo João? Obviamente que os dois eles têm a mesma interpretação. Então ele não está contrapondo o seu irmão, o apóstolo João, mas sim concretizando aquilo que ele está dizendo. A gente tem que entender que o livro de Apocalipse, como a gente já falou nas outras aulas desse módulo, é que o livro de Apocalipse ele é um livro que tem uma contextualização de que João estava preso na ilha de Patmos por causa do Império Romano, e por causa disso ele escreveu esse livro das revelações para que essas revelações fossem entregues aos cristãos, mas foi feita numa forma em que cada palavra, cada texto, cada frase foi tratado de uma maneira muito especial,
para que o texto não fosse corrompido pelo Império Romano. Isso porque, se o Império Romano conhecesse todo o conteúdo do que eram as revelações ali escritas por João no livro de Apocalipse, muito provavelmente eles iriam corromper aquela informação e iriam entregar uma mensagem distorcida para os cristãos. Então o livro de Apocalipse foi escrito de uma maneira que o próprio Império Romano não entendesse aquilo que estava escrito e tratasse aquele livro como uma ficção qualquer. Então o que eles fizeram foi colocar esse livro das revelações à disposição dos cristãos para que o Espírito Santo assim pudesse transmitir aos cristãos a mensagem correta. Porque o Espírito Santo ele transmitiria isso de uma maneira mais direcionada e as pessoas entenderiam aquilo que João estava escrevendo. O fato da tradução em português ser uma tradução muito cheia de complexidade ortográfica, isso porque a tradução original que veio do grego, ela também pode ter tido algumas traduções um bocado equivocadas sobre certos aspectos. Isso porque o grego, ele mesmo com palavras diferentes para cada contexto, ainda é tratado de maneira muito específica para o grego, né? O hebraico ele tem outras interpretações ortográficas, mas enfim, o nosso foco aqui não é entender sobre isso, mas é entender que a mensagem foi entregue da maneira mais limpa quanto possível, e o livro de Apocalipse ele foi escrito de uma maneira que pudesse ter sido preservado toda a informação para ser entregue aos crentes, para ser entregue aos cristãos. E essa mensagem foi entregue sem nenhum tipo de ruído, porque o ruído ele seria tratado pelo próprio Espírito Santo, que daria entendimento e interpretação. Então, a partir da interpretação do livro de Apocalipse com aquilo que já tinha sido falado pelos profetas ou até pelos próprios apóstolos em outras ocasiões, dariam a interpretação final daquilo que João estava escrevendo. Então não existiu um ruído ou uma desconexão entre os apóstolos. Pedro não estava desmentindo João, né? Ele estava na verdade confirmando aquilo que João falava. Tanto que o próprio João ele vai dizer sobre o aspecto físico da própria Nova Jerusalém, né? A Jerusalém celestial, para que a gente tivesse a esperança de entrar num local como esse, não para ficar eternamente na dimensão terrena. Seguindo aqui a nossa interpretação. Conclusão, né? O que a gente conclui a partir disso é que não habitaremos eternamente numa terra restaurada, mas viveremos para sempre em um estado celestial, em moradas eternas preparadas por Cristo nos céus, desfrutando a presença direta de Deus. A presença direta de Deus também não pode estar dentro do nosso contexto terreno, porque a presença de Deus, que é um Deus infinitamente perfeito e completamente poderoso, não deixaria de afetar uma matéria terrena tão frágil, né? Então, a pressão divina não seria conveniente estar no mesmo contexto da criação atual. Seria praticamente uma destruição instantânea se o próprio Deus entrasse aqui na Terra, né? Tanto que ele teve que mandar Jesus na sua essência divina, mas no seu corpo terreno, né? No seu corpo material, para que a presença de Deus entrasse na Terra. Não seria Deus física, aliás, não seria Deus na sua matéria completa, que entraria na Terra para fazer-se presente junto com a criação. Não é assim que funciona. Então, na nossa concepção, o próprio Deus ele estaria conosco não numa dimensão física, mas numa dimensão espiritual, para que assim a gente entenda o que ele realmente tem para nós. E a gente tem a percepção tridimensional, como a gente falou antes. A percepção tridimensional vai nos fazer entender que nós estamos numa percepção terrena física, mas o nosso corpo transladado, pelo fato de não ser mais corpo de matéria, e sim um corpo espiritual, nos faria entender a dimensão celestial em que nós estamos entrando. É por essa razão que a gente percebe que não haverá uma Nova Jerusalém terrena física, e sim uma Nova Jerusalém espiritual, eterna, que será fora daqui, né? Será no céu, por exemplo. Por exemplo, não, enfim, é a interpretação que nós temos.
Seguindo aqui, né, vamos falar sobre as implicações para a vida cristã atual. A esperança dos novos céus e nova terra não é apenas um consolo para o futuro, mas um poderoso motivador para a vida cristã atual. Essa esperança escatológica tem diversas implicações práticas. Aqui a gente tem mais algumas 5, né, que a gente vai entender. A primeira seria a perspectiva eterna, né, compreender que a realidade atual é temporária e que a glória eterna nos aguarda ajuda. Deixa eu ler outra vez, eu acabei me perdendo aqui. Compreender que a realidade atual é temporária e que uma glória eterna nos aguarda. Ajuda os cristãos a manterem a perspectiva em meio às dificuldades. Como Paulo escreveu, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito além da comparação. Isso está lá em 2 Coríntios 4,17. Ou seja, a gente tem a esperança de que nós não viveremos mais nessa tribulação material, aquilo que a gente percebe atualmente, né, no nosso mundo, mas que nós vamos sair dessa tribulação terrena para assim encontrar uma vida celestial, né, uma perspectiva já eterna, fora do contexto terreno, daquilo que nós interpretamos como temporário, transitório. Cuidado com a criação atual, né? A promessa de renovação cósmica não diminui, mas aumenta a responsabilidade cristã de cuidar da criação atual. Como mordomos de Deus, somos chamados a refletir o caráter divino em nosso tratamento do mundo natural. Essa interpretação da teologia da mordomia, né, espiritual, da mordomia cristã, ela só não tem muita validação com relação àquilo que nós vamos enfrentar no futuro. Não é porque os cristãos podem tentar cuidar da matéria terrena e que a gente vai realmente conseguir esse efeito para que nós vivamos numa terra eternamente modificada. O que a gente tem é que uma interpretação da mordomia cristã ela tem mais a ver com a nossa parte física, cuidar da nossa saúde, do nosso templo espiritual. Não é cuidar somente da parte terrena, daquilo que nós vemos. Nós tratarmos de nós mesmos e tentar manter com que isso nos coloque numa posição em que Deus realmente veja que nós temos a responsabilidade de cuidar tanto da nossa parte ambiental como da nossa parte física e espiritual, para que assim nós tenhamos, né, a posição de entrar numa nova criação e saber exatamente o que nós vamos encontrar lá. Sabendo que nós vamos cuidar do nosso espírito para tratar a nossa espiritualidade a ponto de entender que nós precisamos estar numa tradução mais adequada de comunhão, né, com o próprio Deus, né, comunhão com o próprio Espírito Santo. Então assim nós temos o entendimento de que a nossa mordomia ela tem mais a ver conosco do que propriamente com a terra física. Compromisso com a justiça, né, sabendo que a justiça habitará nos novos céus e nova terra, os cristãos são inspirados a buscá-la no presente. Nossa esperança futura molda nossos valores e prioridades atuais. Ou seja, a gente tem o entendimento de que quando vier, né, o nosso juízo, quando Deus nos tratar para que nós tenhamos, né, essa entrada na Nova Jerusalém, nós vamos entender que todos os nossos atos, aquilo que nós entregamos para o reino, aquilo que nós lutamos o tempo todo para que o reino fosse transmitido em nós, nas nossas vidas, vai ser traduzido como justiça para que a gente entenda que nós estamos entrando na nova dimensão celestial, não pelas nossas obras, mas sim pela justiça de Deus, aquela que vai nos fazer entender que nossa vida com Cristo, através de Cristo, ela foi comprada pelo sacrifício do Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro nos comprou. Ela vai nos justificar para que nós possamos entrar nessa nova dimensão celestial, nessa nova dimensão espiritual, e assim nós entendemos que a justiça de Deus ela foi completa, né? Foi efetiva. Também sobre o evangelismo urgente, né? A consciência de que todos experimentarão a glória dos novos céus e nova terra intensifica a urgência da missão evangelística, compartilhando as boas novas da salvação em Cristo. É óbvio e claro que nós devemos sempre trabalhar com essa urgência, né? Falar de Deus a todas as pessoas que precisam ouvir, né? Se fazer, né, como mensageiros dessa nova
desse novo evangelho, desse novo amor que nós vamos nos conectar, que nós vamos enfim, compartilhar. Então nós temos que ter realmente essa entrega, né, essa urgência em entregar o evangelho e esse amor, né, pelas almas, e mostrar que essas pessoas têm, né, essa chance de ainda se conectar com Deus, se conectar com Cristo e assim participar dessa nova dimensão celestial. Também falando da purificação pessoal, né, Pedro relaciona diretamente a esperança escatológica com a santificação presente. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade, né, como está em 2 Pedro 3,11. Ou seja, nós entendemos que nós precisamos nos transformar também, nós devemos seguir na perseverança dos santos, e a partir desse momento nós devemos transformar, né, o nosso comportamento a partir da nossa fé. Então, se nós não somos pessoas piedosas o suficiente para entender que nossa fé deve transformar as nossas obras, então nós estamos correndo não para a nossa redenção, mas sim para a nossa condenação. Então, nós devemos ter a intenção de nos purificar pessoalmente todos os dias através dessa revelação. A promessa dos novos céus e nova terra, portanto, não nos convida ao escapismo espiritual, mas a engajamento fiel no mundo atual, vivendo como cidadãos dos céus enquanto servimos como embaixadores de Cristo na terra. Ou seja, além de cristãos, nós agora somos embaixadores de Cristo. Nós somos a perseverança de Cristo na terra. Nós somos a total pessoalidade de Cristo através das nossas vidas. É como um totem, né? Nós nos tornamos totens de Cristo, né? Nós transmitimos essa imagem de Cristo às pessoas no mundo. As pessoas vão entender que o nosso comportamento, que nossa fé e tudo aquilo que nos transformou realmente veio de Cristo, né? Porque o próprio Cristo ele falou que as pessoas entenderiam que nós somos filhos de Deus a partir do nosso amor, né? O amor ao próximo, e também no nosso entendimento daquilo que nós recebemos do Evangelho para transformar também o nosso comportamento. Então, por essa razão, a gente também precisa entender esse conceito. Agora vamos falar da consumação do plano redentor, né? Os novos céus e nova terra representam a consumação perfeita do plano redentor de Deus. Esse plano, iniciado na nova criação e desenvolvido através da história da salvação, encontra seu clímax na restauração completa de todas as coisas em Cristo. A nova criação, as promessas divinas serão plenamente realizadas. Deixa eu ver se eu solto aqui para não atrapalhar a leitura. Continuando. Na nova criação, as promessas divinas serão plenamente realizadas. A criação que geme sob o peso da corrupção, está lá em Romanos 8, 19 a 22, será libertada. A humanidade marcada pela imagem distorcida de Deus será plenamente restaurada à semelhança de Cristo. E Deus, cujo propósito sempre foi habitar com seu povo, estabelecerá sua morada permanente entre os remidos. Isso a gente já entendeu já no começo da aula. Não será uma morada permanente aqui na Terra, mas será uma complexidade existencial, no quesito de que nós vamos entender que Deus está entre nós, mas que essa realidade não é a realidade presente que nós estamos, e sim uma realidade eterna que não faz parte mais da corruptibilidade da terra que nós conhecemos. Seguindo aqui, Apocalipse 22, 3 ao 5 oferece uma última visão desse estado final. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os servos os servirão. Contemplarão a sua face. E na fronte trarão seu nome. Não haverá mais noite, nem precisarão eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque... Deixa eu só trazer aqui minha câmera para cá. Um bocadinho. Porque o Senhor Deus os iluminará e reinarão pelos séculos dos séculos. Ou seja, iremos em eternidade. Não terá como ser uma eternidade aqui na Terra, mesmo porque a matéria corrupta ela não é eterna, ela perece. Então, a nova realidade que nós teremos não será uma realidade física dentro daquilo que nós conhecemos. Será uma realidade física no nosso entendimento, mas será uma realidade eterna por conta da nossa transformação.
Não é porque a terra será renovada, será porque a terra será transformada. E sendo transformada, ela não será mais a terra que nós conhecemos. Será uma nova terra e não a terra dentro do nosso conhecimento. Será uma terra dentro da nossa vivência, aquilo que nós vamos realmente contemplar com nossos olhos. Será algo completamente à parte daquilo que nós temos aqui. Então nós temos um entendimento de que essa nova terra não será essa terra que nós vamos, que nós estamos, né, conhecendo, que nós estamos participando. Então a gente tem entendimento que é isso que realmente vai acontecer. Seguindo aqui, deixa eu só diminuir aqui a câmera. Conclusão, né? A integração da esperança escatológica. Os eventos escatológicos, arrebatamento, grande tribulação, milênio, juízo final e novos céus e nova terra não são meras curiosidades teológicas, mas componentes interconectados da grande narrativa da redenção divina. Eles revelam o desdobramento meticuloso do plano de Deus para restaurar sua criação e estabelecer o seu reino eterno. A esperança escatológica cristã não é um escape do presente, mas uma chamada a viver à luz da eternidade. Conhecer o destino final de todas as coisas nos capacita a enfrentar os desafios presentes com fé inabalável e resistir à tentação com a determinação renovada e a cumprir nossa missão com urgência apaixonada. Como escreveu Pedro, visto que esperamos estas coisas, procurem ser encontrados por ele em plena paz, imaculados e inculpáveis, né? Tá lá em 2 Pedro 3,14. Ou seja, nós devemos procurar sempre nos transformar diariamente, nos transformar no quesito de que o nosso comportamento deve seguir a nossa fé. Se a nossa fé não é capaz de transformar as nossas obras, então nós não somos capazes de ser bons cristãos, né? Assim como o próprio Tiago ele escreveu que a fé sem obras é uma fé morta. Só que quando ele disse que a fé sem obras é uma fé morta, ele não estava dizendo que as obras é que nos salvam. Mas a nossa fé, ela deve ser capaz de transformar as nossas obras, de transformar o nosso comportamento. Se não somos capazes de fazer isso no nosso comportamento, então a nossa fé realmente é morta. Nesse conceito, o próprio Pedro, ele dá a entender que nós devemos procurar sempre nos transformar, renovar o nosso comportamento, renovar a nossa mente e não fazer com que a nossa mente ainda procure as coisas terrenas, que não procure os desejos terrenos, mas que assim a gente consiga realmente se entregar completamente a essa nova vida, né? Esse novo compromisso, né? de entregar a nossa vida a Deus e entregar a nossa vida ao reino, e assim a gente consiga perpetrar, né? Uma nova realidade que vai além da terra, né? Além daquilo que nós conhecemos como algo corruptível. Seguindo aqui, né? Que esta esperança gloriosa nos inspire a viver hoje como cidadãos do reino vindouro, anunciando ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como está escrito em 1 Pedro 2,9. Enquanto aguardamos ansiosamente a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, como está lá em Tito 2,13. Então, obrigado a todos vocês que viram, que vieram até aqui, né, que nos acompanharam até esse momento. Hoje é a nossa última aula, né, a gente não sei quando é que a gente vai se ver de novo, outro dia, mas espero que em outro momento eu tenha como trazer aqui outros cursos, né, outras coisas, então a gente vai tentar manter contato, né. Obrigado a todos que vieram, né, para esse curso, né, que acompanharam até aqui. Eu agradeço muitíssimo a presença daqueles que vieram para as aulas presenciais. Infelizmente eu não tive condições de manter, né, as aulas presenciais no Meet, né, por conta de alguns compromissos pessoais e outras situações que não me permitiram. Mas para não deixar ninguém sem aula, então eu vim, né, para esse formato que vocês estão vendo agora de trazer essa gravação e colocar, né, à disposição dos alunos que participaram das aulas, né. Então agradeço muitíssimo vocês que vieram até aqui, né? Agradeço muitíssimo aqueles que se sentiram ajudados, auxiliados por esse curso, né? Porque foi uma ajuda para mim também, ajudou muito a me consolidar como um professor, né? Para consolidar também meu conhecimento, como vocês sabem, o conhecimento ele consegue se consolidar dentro da mente de uma pessoa justamente quando está ensinando, né? E dessa forma eu consegui melhorar e muito, né,
meu crescimento pessoal, o meu conhecimento, justamente para me ajudar a trazer para vocês aqui uma boa didática, né? Uma boa aula. Enfim, eu agradeço muitíssimo todos os que vieram aqui e espero que Deus abençoe cada um de vocês. Então, até a próxima. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe, enfim, faça tudo aquilo que você sempre faz pelo seu youtuber favorito, né? Ajuda aqui o professor também. Tchau, tchau.